Opa, Leandro Cesarino, tudo bem? Eu hoje vou explicar para você qual que é a diferença entre você utilizar o realçar duplicatas e você remover as duplicatas. Muita gente confunde nisso daí, tá? Então não se preocupe, eu vou tirar todas as suas dúvidas referentes a isso e ainda vou te mostrar um macete, tá bom? Vamos lá, vamos para a planilha lá. Olha, nessa base de dados que eu tenho aqui, uma base de dados pequena, não tem nada muito complexo aí para você entender. Eu só quero mostrar para você o seguinte. A ferramenta remover duplicatas primeiro, para começar, remover duplicatas é para remover as duplicatas, é remover mesmo, tá? E realçar duplicatas é para realçar, não confundam isso, tá? Por que eu tô falando isso, Leandro? Por que você está falando isso, Leandro? Porque é o seguinte, muitas pessoas, quando elas precisam saber se tem alguma duplicata ou não, elas acabam indo lá na planilha e selecionando a opção realçar duplicatas. E o realçar duplicatas ele só serve para mostrar que ali, naquele lugar que você selecionou, tem duplicidades. E o detalhe importante é o seguinte, ele não realça somente aquilo que está duplicado, ou seja, somente a cópia. Ele realça também o original, o dado original ali da sua tabela. Ou seja, ele vai realçar tudo aquilo que tiver com os dois valores. Ele vai realçar o original e a cópia, tá? Então, o realçar duplicatas, ele serve para isso. Muita gente acha que ele vai remover essas duplicatas. Para isso, tem a ferramenta certa. Então, olha só, vou mostrar na prática aqui. Olha só aqui, eu tenho o nome das pessoas, tá vendo? O nome das pessoas aqui, eu sei que tem duplicidades, claro, primeiro porque fui eu que criei o documento e segundo porque aqui eu tô vendo que nos dois últimos aqui tem duplicidades, tá? Se eu quisesse saber quais são aquelas pessoas que estão duplicadas no meu sistema, eu poderia fazer da seguinte maneira. Eu poderia selecionar essa coluna aqui, vir na opção formatação condicional, e aqui na primeira parte onde está escrito realçar regras de células, eu poderia simplesmente vir aqui na última opção em valores duplicados, ok? O valores duplicados, ele vai servir para realçar aquilo que está em duplicidade para mim. Quando eu clico aqui, ele vai me perguntar se eu quero realçar realmente os valores duplicados, né? Aí ele até me sugere uma cor aqui, eu posso escolher aqui a cor preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro. Mas ele também me dá outras opções de cores. Isso não é relevante agora. O importante é o seguinte, quando eu escolho a opção duplicados aqui, veja que ele está realçando Leandro e Leandro. Mas repara, se eu procurar aqui no resto da minha tabela, eu não tenho mais nenhum nome Leandro, ou seja, ele realçou tudo que está duplicado até o momento. A mesma coisa para Matheus, para Maiara, Pablo, Paloma, Vanessa. Então repara, ele sempre vai realçar os dois nomes, tá ok? Beleza. Massa. Agora, estão ouvindo aí, né? Gritaria, apartamento, acontece, cara. Mas, vamos lá. Se eu quisesse, por exemplo, não utilizar o duplicados, quisesse utilizar, pedir ele para realçar para mim os valores exclusivos, aqui eu também conseguiria. Ele ia vir aqui e ia realçar somente aquilo que é, né, separado ali, que não tem nenhuma cópia nem nada, tá? Mas nesse momento estamos falando de valores duplicados, vamos escolher valores duplicados. Beleza, ótimo. Acabei de realçar. Se eu quiser manter essa decisão minha, eu posso vir aqui e clicar em OK. Mas não vou fazer isso porque o intuito era só te mostrar como que funciona a ferramenta de remover, aliás, de realçar duplicatas, tá? Agora, vindo para a ferramenta remover duplicatas, para que ela serve? Para remover. Então, se por exemplo, eu quiser remover as duplicidades aqui dessa linha, então eu seleciono a coluna que eu quero remover as duplicidades, venho aqui na guia dados e venho na opção remover duplicatas. Olha só, bem simples, tem uma opção com esse nome, remover duplicatas, então você clica nela. Quando você clica aqui, ele vai te perguntar o seguinte, se você tem várias colunas, uma do lado da outra, ele vai te perguntar se você deseja remover as duplicidades somente daquela coluna que você selecionou ou se você deseja remover a das outras também. Aí vai um detalhe muito importante. Se você coloca essa opção aqui, ó, continuar na seleção atual, o que vai acontecer? Ele vai levar em consideração somente essa coluna que você acabou de selecionar. Então, vem aqui em remover duplicatas, o que ele vai falar? Olha, a gente está removendo as duplicidades aqui, ó, dessa coluna pessoa. É isso mesmo? Se a gente clica em OK, olha o que ele vai fazer. Ele vai remover as duplicidades somente da coluna que eu selecionei. Isso atrapalharia a minha tabela. Então, o macete que eu ia falar para você é o seguinte, vou dar um Ctrl Z para a gente voltar ao que era antes.
Toda vez que eu precisar remover duplicatas de uma tabela, eu tenho que ter consciência de que podem ter outras linhas que estejam com os mesmos dados. Por quê? Se eu vejo aqui Leandro duas vezes, pode ser que tenha alguma outra informação lá que difere uma da outra. Então, a linha inteira, ela não é considerada... Olha, só é considerado duplicidade quando todos os dados de duas linhas ou mais são exatamente iguais. Então, grava isso, tá? Então, o que eu vou fazer aqui nesse caso? Eu vou aproveitar que eu estou com essa coluna selecionada, vou vir aqui dentro do remover duplicatas, e aí ele vai me falar, vai me mandar aquela mesma mensagem. Ou você deseja expandir a seleção ou você deseja remover somente dessa coluna que está selecionada? Ele está perguntando isso porque tem mais colunas ali do lado, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente manter, expandir a seleção. Porque assim, olha o que ele vai fazer lá na minha tabelinha, olha só. Ele acabou de expandir a seleção que estava só na minha primeira coluna, ok? Se ela estava só na minha primeira coluna, expandir foi para todas, então a partir de agora, nesse momento, o Excel está tratando a sua tabela como uma análise só. Ele vai analisar linha por linha tudo aquilo que está em duplicidade, o que é exclusivo. Lembrando que ele só vai considerar como duplicidade se todos os itens da primeira linha e da segunda linha forem iguais. Ou da terceira, da quarta, quinta, enfim, de quantas linhas você tiver repetidas, tá? Então, olha só. Ele agora está me mostrando o seguinte, olha, agora você falou que queria expandir a seleção, eu estou analisando cada uma das colunas, tá? Ele está te perguntando isso, se você concorda. Eu concordo, então eu simplesmente vou clicar aqui em OK e repara numa coisa. Ele acabou de falar o seguinte, olha, 6 valores duplicados foram encontrados e removidos, sobraram 13 valores exclusivos. Quando ele fala de valores duplicados, 6 valores duplicados, repara a quantidade de linhas vazias que sobraram aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, ele está falando de valores duplicados, mas ele está falando de linhas, tá? Ele não está falando de células, de quantidade de células. Se você fosse olhar na prática aqui, quantas células duplicadas tinham? Tinham 24 no total. 6 vezes 4, 24, né? Quem é bom aí na matemática já percebeu. Então, nesse momento aqui, ele está falando que 6 linhas ele encontrou com duplicidade. E ele acabou de remover essas 6 linhas, deixando somente aquelas células que estão com valores originais, com valores exclusivos, beleza? Bom, basicamente era isso que eu queria trazer para você referente a remover duplicatas e realçar duplicidades, ok? Se você gostou dessa informação, se essa informação foi útil para você, eu peço que você deixe aquele seu clique, aquele seu like maroto aí para nos ajudar, para a gente poder levar esse conteúdo para mais pessoas. E também não deixe de divulgar, mande para outras pessoas que você conhece, que sabem que trabalham com Excel ou que às vezes precisa se desenvolver para entrar no mercado. Enfim, manda para essas pessoas para elas assistirem, porque isso pode ajudar muito outras pessoas, tá ok? E eu tô aguardando vocês nos próximos vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos nossos conteúdos e aguardo vocês na próxima aula. Um abraço e até lá!